Dizemos nós, não é, Aloísio? Então, agora vamos ouvir aqui a palavra do nosso presidente, escritor e aguerrido, não desiste de uma boa luta, não é? Eduardo Antônio Góes. Meus amigos, muito boa noite. Som? O som está sem retorno, mas ele está gravando. Sim, está gravando. Esta noite eu posso sentir que será de grande emoção. Surpresa ao encontrar aqui Walter Cid, o melhor amigo que meu pai teve na vida, né? Walter Cid morou muito tempo aqui quando jovem e depois teve que ir para a Bahia acompanhando seu pai, que era funcionário da Receita. Pois bem, Walter Cid foi a pessoa que eu convidei para fazer a apresentação do livro Crônicas da Família Góes, que ele viveu, conviveu e deu um belíssimo depoimento. Seja muito bem-vindo, poeta. Paulo Caldas Neto é um jovem que a UBE apostou muito nele, porque sabia do valor que ele tem como escritor. Esse livro aqui, No Ventre do Mundo, esse ensaio, foi editado pela UBE após ele ganhar um prêmio Eulício Faria de Lacerda. E mostra a seriedade do projeto, porque tinha concorrendo com ele escritores consagrados. E Paulo furou essa fila e foi o vencedor. Depois a UBE teve também o prazer de apoiar esse outro trabalho dele aqui, Do Picadeiro ao Céu, que é resultado da tese de mestrado dele sobre o teatro de Ariano Suassuna. E Paulo percebeu a importância de se estudar a nossa cultura regional. Paulo, ao contrário de muita gente, que aquele ditado que diz fulano cagou na pia para ficar falado, né? Ele foi fazer uma tese em cima de uma obra importantíssima de um autor fundamental da cultura brasileira contemporânea, que foi o nosso lá pernambucano, porque eu fico triste às vezes quando eu vejo professores da universidade que escolhem às vezes um poeta lá na caixa prego para fazer uma tese de mestrado e ficar depois pousando de arrogante. Eu me lembro que teve uma época aqui que fazer tese sobre James Joyce era moda. Ora, tese sobre James Joyce tem mais de 10.000 teses espalhadas pelo mundo. Muito de excelente qualidade. Mas não, ser joyciano, né, segundo algumas cabeças vazias, pertencer a uma elite cultural. Mas o Rio Grande do Norte é um celeiro de grandes autores. O que falta esse estado é autonomia de voo. É uma representação mais forte. A gente vê, por exemplo, que a Bahia se une todo mundo, o que é bom e o que é ruim, mas está lá defendendo a Bahia, o Ceará. E a gente aqui, como disse o poeta Bosco Lopes, né? Rio Grande do Norte sem sorte, Rio Grande do Norte da morte. Então eu fico feliz que a abertura deste encontro seja essa junção
do novo com o mais experiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo Gosso. Palavras sábias e bastante com muita propriedade. Então, vamos agora dar início aos nossos bate-papos, não é? Que é uma conversa informal. E vamos, Paulo Caldas e Walter Cid, vamos obedecer a ordem alfabética para não haver nenhum questionamento. Então, Paulo Caldas, nós vamos começar pedindo para você falar, fazer uma digressão sobre os seus primeiros passos, ou seja, como você começou a se infiltrar no mundo do conhecimento, da literatura, né? Suas primeiras palavras, quem influenciou você, suas escolas, sua paisagem, não é? Na infância, na adolescência, até chegar hoje. Bem, Jânia, todos aqui presentes, boa noite. Meu primeiro contato com a arte, com a cultura, na verdade, eu vou revelar agora para vocês, foi aos 7 para 8 anos de idade, e o primeiro chamado da cultura que veio a mim foi da música, não foi da literatura. Eu, quando criança, no interior do estado, na cidade do Açu, que é minha família de lá, eu ia para lá passar minhas férias, e por influência dos meus familiares, eu comecei a ouvir música. E o primeiro estilo musical que eu comecei a ouvir foi a música instrumental. A música clássica. E depois, né, com o tempo, com o crescimento, com o tempo, né, eu fui tomando contato com outros estilos musicais. Então, a música foi o primeiro chamado, né, que eu tive. E eu comecei a ouvir e coloquei na minha cabeça, né, eu quero ser músico. Eu quero ser um bom instrumentista. Eu quero tocar piano. Mas aí, né, ocorre que minha família nunca foi rica, né? Meu pai era professor estadual, municipal. Depois de um tempo formou-se em direito, mas um advogado competente, porém não muito influente, né? Como muitos por aí, né? Que muitas vezes tem influência, mas não tem muita competência. Bom, mas isso aí é muito relativo, né? E para assim, e com muito sacrifício, conseguir. A única coisa que pôde nos oferecer a mim e ao meu irmão, que hoje é médico, geriatra, foi uma boa educação básica, uma boa escola. E só. O resto, outros cursos, nada. E para um instrumento como o piano que eu queria tocar, que é muito caro, ele não podia. Ele que só era o único que trabalhava lá em casa, porque minha mãe é do lar, ele não podia, né, me dar de presente. E muito menos me colocar em aulas que contribuíssem para a minha formação musical. Que só agora, aos 35 para 36 anos, é que eu estou podendo, depois de ser servidor público federal. Então, meu primeiro chamado foi a música. A literatura chegou na minha vida aos 15 anos, quando eu já era estudante, em 1996, quando eu estudava no Colégio Ars Neves, né? Foi lá toda a minha formação básica, minha e do meu irmão. E eu comecei a me interessar, né, pela leitura de grandes escritores nacionais. Dentre eles, o que papai mais gostava era José de Alencar. Ele falava muito de Iracema. Ele era apaixonado por José de Alencar, né? E aí, a partir daí, da leitura desses clássicos da literatura brasileira, né, com incentivo de papai, né, que era um leitor voraz, um estudioso voraz, eu fui me interessando. E aos 15 anos de idade, a professora de literatura da minha escola, lá com a escola, né, onde eu estudava, o Neves, foi feito um festival lá, né, uma feira de livros, e uma espécie de... Não foi bem um concurso, foi uma espécie de como é que eu vou dizer? De seleção
de algumas obras que os alunos teriam que produzir para a disciplina de literatura, né? No caso, ou um romance em prosa, ou um livro de contos ou crônicas, né? Narrativas, que cada um tinha que produzir porque valeria nota para a disciplina, né? E depois foi feito um dia lá da poesia, foi feito lá um festival, né? Com música, poesia, os livros expostos, né? E eu, aos 15 anos, eu produzi um romance em prosa. O título é Vicente, que era o nome do personagem, né? Eu até tentei, já na faculdade, reescrevê-lo, mas ele ficou muito romanesco, né? Porque influenciado por José de Alencar, Castro Alves, aquele povo todinho, eu achei que a obra ficou muito anacrônica, né? Fora de seu tempo. Então eu desisti de reescrever. Não, está lá guardado e numa linguagem muito ainda adolescente, né? Porque eu era um adolescente, eu não tinha essa maturidade toda, né? Eu tentei, acho que, imitar um pouco José de Alencar, mas não consegui, não. Bom, estava fora do meu tempo. Mas eu escrevi, está lá. Tirei 10. E o livro foi, à época, né, para a escola, né? Eu recebi elogios, inclusive dela, com que eu nem tinha muita simpatia. Essa minha professora, com que eu nem tinha muita simpatia, mas, enfim, eu agradeci os elogios, né? E de outros colegas. Bom, e aí começou aí a trajetória literária, e depois eu escrevi um poema, me incursionei na poesia, né? Depois da prosa, escrevi um poema, à época, dedicado a uma professora minha, que eu gostava muito, não essa, uma outra, né? De língua portuguesa. Eu gostava muito, né? E a partir daí, né, eu comecei a produzir crônicas também. E começou, né? Lá em casa eu tenho até uma pasta verde, cheia inclusive do manuscrito desse romance, alguns poemas e cheio de escritos, né? E a partir daí começou o segundo chamado, que foi a literatura. O primeiro foi a música. Eu acho que o segundo chamado compensou o primeiro, porque já que eu não pude realizar o primeiro, né? O segundo acabou compensando o primeiro, né? Eu acabei podendo concretizar o segundo chamado, né? Mas eu gostaria de ter concretizado o primeiro antes, né? Mas infelizmente... Pois bem, aí a partir daí na literatura começou a minha trajetória. Aí eu entrei na faculdade de letras em 2000. Eu tinha feito direito, mas não passei no vestibular, né? Fui passar em letras, porque eu também gostava de ensinar, né? E aí eu fui me incursionando no mundo das letras, né? Gostei do curso, né? Apesar de a universidade ser um centro de muitos egos inflados, né? De muita arrogância, muita vaidade, né? Mas eu consegui sobreviver a isso, apesar de não ter tido muito incentivo deles lá, né? Mas aí eu gostei, né? Acho que por uma questão de satisfação pessoal minha, eu fiz o curso, a graduação, me formei em 2004. Foi luta para eu conseguir um mestrado, mas eu consegui, né? De 2006 para 2008, terminei em 2008. O resultado está aqui. Minha dissertação, que eu transformaria depois em livro, em ensaio. Terminei em dezembro agora o doutorado, né? De 2003 a 2016. Por lá também, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na minha área, que foi letras, né? Estudos da linguagem, sub-área, literatura comparada. Eu fiz o mestrado e o doutorado. Minha tese de doutorado foi sobre Augusto Frederico Schmidt, né? O gordinho sinistro, que foi assessor de JK. E aí, depois vieram, né? Agora recentemente, outros livros, né? Um de poesia que já está pronto, que assim, como eu estou me incursionando também nesse campo da música, né? Eu estou pedindo a parceria de alguns músicos, até violonistas, porque eu não sou violonista, eu sou um pianista iniciante, para que me ajudem na musicalização de alguns dos poemas na terceira parte, né? E vai ser uma obra litero-musical que eu quero fazer, né? Que já tem até título. A Rosa Regis, que não sei por que não pôde vir, pós-faciou, e Marcos Medeiros prefaciou esse livro, né? É um livro chamado O Menestrel e o Aprendiz, o título, né? Eu estou terminando agora um livro de crônicas também, né? Cujo título é Peixe Vivo Fora d'Água. E estou também com outro pela metade de poemas, intitulado Ecos do Caos.
que ainda estão em fase de produção, né? E também, mas esse ano eu espero até o final desse ano lançar esse livro de crônicas, né? Peixe Vivo Fora d'Água. E também um folheto de cordel que eu acabei de fazer agora, já está pronto. E que eu também, nesse lado do cordel, da literatura popular, eu estou me incursionando. Então com isso eu pretendo lançar esse folheto este ano, né? Então a minha trajetória praticamente foi essa, né? Até então, né? Venci alguns concursos literários, né? Aqui do estado e outros fora. Dentre eles o Luiz Carlos Guimarães, né? Que eu fui o terceiro colocado numa das edições e fui menção honrosa numa outra. O Eulis Farias de Lacerda pela UBE, que eu fui o primeiro colocado. E da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, da Universidade agora o Américo de Oliveira Costa, e teve também um outro da universidade que eu também fui selecionado, que foi promovido pelo NAC e pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da universidade.